Dia 31/7. Oficialmente, julho acabando. Bom dia, Mari. Todo mundo. Hoje, café da manhã, é isso aqui, ó. Café da manhã. Bom dia, Albatroz, tudo bem? Bom dia, Beatriz. Beatriz é minha fonoaudióloga, gente? Essa Beatriz aqui? Não. Bom dia, Terezinha. Bom, pessoal, hoje é 31/7. Bom dia, Bia Mourão. Vou começar hoje pelo Café com Deus Pai, depois a gente vai pro Diário Estoico, né? Fazer a leitura do devocional com vocês. Eu gosto muito da passagem de hoje, né? A passagem de hoje a gente vai falar sobre a divisão dos pães e dos peixinhos que Jesus fez, né? É um dos milagres do Cristo, né? Lembrando que Cristo fez poucos milagres, Jesus não veio distribuir milagres. Hoje é Leonardo, hoje é agulha. Bom, deixa eu só desespelhar minha câmera. Bom dia, valeu. Bom dia, Marcelo. Hoje a gente vai falar sobre um coração doador, né? A passagem bíblica de hoje começa em João 6, versículos 9 e 10. E a leitura bíblica é Neemias 9. Lembrando que ele vem lendo Neemias, né? E hoje é o último texto de Neemias que ele vai compartilhar conosco. Então, um coração doador. Ei, Júnior, tudo bem? Tudo bem, senhor? E aí, vamos enviar aí. Júnior, você vai ficar aí? Que eu vou fazer um negócio. Bom dia, amigo. Bem, mas ainda não deve estar acordado ainda, né? Bom, então voltando aqui, hoje nossa leitura bíblica é João 6, versículos 9 e 10. Ele diz o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. É importante a gente frisar nesse momento. Bom dia, Eduardo, tudo certo? Bom dia, Sky Power. É importante a gente frisar isso aqui, né? Que Jesus fala assim: mandem o povo se assentar. Por quê? Porque o povo também conhecia os discípulos que estavam com Jesus. Então fazia sentido Jesus distribuir já essa ordem para que as pessoas se acalmassem, né? Para que as pessoas ficassem ali para ouvir a palavra. Porque Jesus vai dar graças antes de começar a dividir os pães. E isso tudo. Bom dia Sky Power. Então isso é importante a gente frisar nesse momento, que antes da divisão, Jesus vai dar graças, né? O texto fala, né? E havendo dado graças, dividiu os 5 pães e os 5 peixes, né? 5 pães e 2 peixinhos, né? Se eu não me engano. E depois disso, a Bíblia relata que todo mundo se fartou, sobrou, e Jesus ainda pede para recolher tudo, para que nada se perca. É importante a gente lembrar disso, que apesar de ser um coração doador, Jesus enfatizou em não vamos perder nada do que estamos doando, né? Então, o texto do
Júnior Roche Rola, né? Diz o seguinte: com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus realizou o extraordinário, alimentou uma multidão de cerca de 5.000 homens. 2 elementos tornaram esse milagre possível: a presença de Jesus na multidão e a confiança de um rapaz, né, que entregou a ele o pouco que tinha em suas mãos. Compartilhar o que temos com Jesus vai além da generosidade. Pode desencadear um milagre grandioso. Muitos duvidam, mas o pouco que oferecemos a Jesus pode transformar-se em uma bênção que alcança muitos. Ao entregar o pouco que possuía, o rapaz demonstrou que, diante da multidão faminta, sua pequena oferta tornou-se abundante. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Diego, que está entrando aí. Bom dia. Sua generosidade supriu as necessidades de muitos, pois eles poderiam ter agido de maneira diferente, ocultando o que possuíam, ou seja, guardando os 5 pães e 2 peixinhos, para se alimentar em segredo, mas resolveu ser generoso e participar do milagre. Lembrando que, bom dia, Velka, lembrando que Jesus não precisava de fato desses 5 pães e 2 peixinhos, né? No Velho Testamento a gente vê o maná descer dos céus, né? Vê a água pura sair da rocha, né? Quando Moisés bate o cajado lá. Então, de fato, assim, se a gente fosse olhar, Jesus não precisaria, né, disso, mas fazia parte do milagre de Deus, né? Do propósito do milagre, essa questão da divisão. Até porque era cultural na época, né? A gente vê na Bíblia uma certa divisão ali, né, entre os povos. Então não era natural a gente começar a dividir as coisas, tá? Então Jesus já vai começar também a introduzir essas questões culturais dentro da religião, né? Então, a lição valiosa desse jovem é que pessoas avarentas perdem a visão do poder multiplicador de Deus. Portanto, cuide do que tem nas mãos e esteja disposto a compartilhar tudo com Jesus, mesmo que pareça insignificante aos seus olhos, pois para ele pode ser o suficiente. O Júnior não vai falar isso, mas eu vou introduzir uma observação minha. É importante que a lição valiosa desse jovem é que pessoas avarentas perdem a visão do poder multiplicador de Deus. Perfeito, concordo, né? Só que a gente vai lembrar também que em certo momento a própria Bíblia diz, né, no trecho seguinte, que Jesus mandou recolher o resto, ou seja, o que sobrar a gente não vai jogar fora, a gente não vai desperdiçar, a gente vai ver o que vai fazer com isso depois, mas a gente não vai jogar fora, perfeito? Em sua vida, você tem exercido a generosidade? Em Provérbios 11:25 está escrito: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então o rapaz viu sua simples e sincera atitude alimentar milhares de pessoas, compartilhando graça, abundância e provisão. Por isso convido você a seguir o exemplo dele. Não retenha, mas compartilhe, pois assim você refletirá o coração de Jesus. O generoso vivencia o milagre da multiplicação a cada partir de pão. Olá, Lucas Vieira, tudo bem? Então esse coração doador aqui é um coração também que também não aceita desperdícios, vamos lembrar disso. Quem doa não pode aceitar desperdícios, porque a provisão também vem dos céus, né? E aí, essa questão aqui que a gente viu de confiar é muito sobre isso também. Quando a gente é jovem, a gente tem certa dificuldade em achar que as coisas vão transcorrer, né, com certa facilidade. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente para de tentar tanta regra na vida e ver que, de fato, as coisas acontecem. As coisas elas vão aí passando, né, pela vida de uma forma mais leve do que poderíamos achar que realmente vai passar. E então, confiar também nisso, no processo, né? Bom, seguindo, a gente vai ler o diário histórico, né, do dia de hoje, que é o dia 31 de julho. Sua carreira não é uma sentença de morte, tá?
Então, é um ensinamento hoje para viver com propósito e sabedoria. O texto é de Sêneca, nos manuscritos sobre a brevidade da vida. Antes eu vou dar um golinho de café aqui. Ei, Maria, bom dia. Tudo bem, Maria? Bom, o texto é de Sêneca e eu vou ler o texto aqui que o Ryan Holiday escreveu, que diz o seguinte: como é infeliz o advogado cujo último suspiro é dado quando está no tribunal, numa idade avançada, defendendo litigantes, ou seja, um indivíduo desconhecido e ainda buscando a aprovação de espectadores ignorantes. Bom, qual que é o que ele está falando aqui pra gente? Imagine você exercendo seu trabalho, né, em prol de pessoas, né, que você não conhece, para ganhar algo ainda em cima de pessoas extremamente ignorantes. Né? Deve ser triste você ver o seu propósito sendo gasto com isso. Ei, Cleiton, bom dia! A gente está aqui lendo o Diário Histórico do Ryan Holiday e hoje a gente vai falar sobre carreira e sentença de morte. Ei, Juliana! Ei, Clairton! Ei, Tos! Deixa eu ver aqui. Ei, Edu! Bom, então o Ryan Holiday escreve o seguinte: de tempos em tempos, um triste espetáculo é encenado nos noticiários. Um velho milionário, ainda senhor de seu império de negócios, é levado ao tribunal. Acionistas e familiares vão ao tribunal para afirmar que ele não está mais mentalmente apto para tomar decisões, que o patriarca não está em condições de dirigir a própria empresa em seus assuntos legais. Como uma pessoa poderosa se recusou a jamais abrir mão do controle ou desenvolver um plano de sucessão, ela é submetida a uma das piores humilhações da sua vida: a exposição pública de suas vulnerabilidades mais particulares. Bom dia, Juliana. Tudo bem por aqui contigo? Nós estamos aqui fazendo nosso café, nosso devocional. E aí ele continua: não devemos ficar tão absortos em nosso trabalho, né, ao ponto de pensar que somos imunes à realidade do envelhecimento e da vida. Absortos aqui é como se diz assim: a gente não deve se deixar engolir pelo trabalho ou ficar completamente tomado pelo trabalho, a fim de que não podemos fazer mais nada além disso, tá? Então a gente precisa aí trabalhar um pouco isso. Quem quer ser a pessoa que nunca desapega do trabalho? Né? O desapego, a pessoa que não desapega tem aquele pulsão do controle. E quem quer controlar tudo, na verdade, além de não controlar nada, né, tem uma falha no desejo estrutural. Porque é normal a gente não conseguir controlar tudo e a gente está sempre desejando algo. O problema do controle, que eu quero controlar tudo o tempo todo, né, é que você passa a não caminhar sobre o processo comum da vida, que é esse processo da expectativa, que uma hora vai acontecer uma outra coisa, uma hora vai acontecer outra coisa e tal. Então, essa ansiedade pelo controle, ela é uma falta estruturante no processo analítico. Ei, Gui! Bom dia! Que bom que você tá por aqui também. Não sei se é amigo dos meninos, né? Salut! O migrante em Paris. Bonjour, né? Bonjour, como ça va? Ça va très bien? Então, essa necessidade de estar engolido, de estar em controle com as coisas que o cercam, esconde, na verdade, uma falha estrutural, que é deixar que a vida se transcorra por ela mesma. Eu não preciso controlar tudo, tá? Esse é o primeiro ponto, né, que a gente vai começar aqui a discutir à luz da psicanálise. Você não pode, você não consegue e você não vai se sentir completo se conseguir controlar tudo. Se em algum momento você conseguisse controlar tudo, você veria que estaria numa falha estruturante. Bom, quem quer ser uma pessoa que nunca desapega? Porque se eu tenho controle de tudo, eu não vou me desapegar de nada, né?
há tão pouco significado em sua vida que sua única ocupação é o trabalho, até que você seja finalmente removido em um caixão. Orgulhe-se do seu trabalho, mas ele não é tudo. A gente... esse é um texto de Sêneca. É importante que seja feita por Sêneca, porque Sêneca é um dos grandes estoicos, né? Atrás de Musônio Rufo, atrás de Marco Aurélio, atrás, que eu digo assim, né? No mesmo nível ali. São pessoas que contribuíram muito para a doutrina do estoicismo, que é essa busca, né? Pelo propósito e pela sabedoria, né? O estoicismo é como se fosse a filosofia de vida que busca propósito, busca sabedoria. Então, de alguma forma, esse convite vindo de um estoico, a gente começa a entender que é difícil para o estoico falar isso, porque o estoico ele vai afiar, né, o machado dele no trabalho. O estoico ele faz esse convite. O tempo todo o estoico ele tá convidando as pessoas para estarem na jornada do trabalho, para estarem com ele nos locais, a fim de quê? A fim de permanecerem conjuntamente e precisamente, né? Então, o estoico falar sobre isso, falar tipo assim, cara, não se apega muito ao trabalho, é difícil para ele. E aqui a gente tem dois pontos. Primeiro que ele fala, né? O Sêneca vai falar, imagina só que tudo que você está construindo, né, também pode ser para pessoas desconhecidas. Então a gente precisa começar a avaliar o nosso propósito também, que as pessoas com as quais nós vamos lidar no trabalho, que conforme o trabalho cresce, serão cada dia mais desconhecidos. Desculpa, gente. Então, vamos avaliar isso e avaliar se a gente não está sendo infeliz com o que estamos construindo. Esse é um ponto também importantíssimo, porque ele já começa o texto falando como é infeliz o advogado cujo último suspiro é dado quando está no tribunal. E aí ele vai, numa idade avançada, defendendo litigantes, ou seja, pessoas, indivíduos, organizações, enfim, desconhecidos, e ainda buscando a aprovação de espectadores ignorantes, né? Ou seja, aqui a gente tem então uma pessoa que gastou a vida toda afiando, né, o machado, ou seja, se tornando um bom profissional, se tornando uma boa pessoa. E aí no final dessa vida ela tem que se deparar com as pessoas, né, que estão aí ignorantes ainda sobre o processo do viver. Ignorantes, né, sobre como se vive, o que a gente pode fazer. Gente, meu cabelo tá... preciso cortar meu cabelo. Então, a gente começa aí a observar algumas pautas importantes. E lembre-se, né? Não devemos ficar absortos em nosso trabalho a ponto de pensar que somos imunes à realidade do envelhecimento e da vida. Ou seja, todos iremos envelhecer. O importante é o trabalho, obviamente, mas a vida não é só o trabalho. E aí eu cito uma famosa frase do filme Gladiador, né? Que diz o seguinte: o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Oi, de Everton, bom dia. Então, a gente começar a observar que tudo que nós fazemos, tudo que nós estamos construindo, vai ecoar na eternidade. Não só o nosso trabalho, né? E a nossa família, os nossos amigos, a sociedade que existe ao meu redor, além do trabalho. Né? Então, a gente tomar cuidado com isso, né? Com essas questões, porque isso é importante, esses questionamentos. Olá, Luciano! Esses questionamentos, eles são importantes para a gente entender aí como lidar, olá Gustavo, como lidar com tudo que estamos atravessando. E essa complexidade, a psicanálise, ela vai sempre ser um convite, né? A psicanálise é um convite para a gente fazer essa análise. Com o que eu estou gastando meu tempo? Como eu estou vivenciando isso? Como essas questões que estão me atravessando estão me deixando mais próximos
ou mais distantes de algo que eu, de boa maneira, estou construindo. Porque a gente pensa que todo mundo constrói qualquer coisa através da bondade, através da retidão, através dos bons costumes. A gente nunca vai pensar que alguém está fazendo qualquer coisa pela maldade. Isso é muito raro. Isso é uma coisa assim que a gente dificilmente fica pensando sobre o outro. Então, de alguma maneira, o convite aqui é sempre a olhar através da bondade, mas da bondade que o tempo também ele é breve. O tempo ele tem um contador ali temporal que vai falar assim, cara, tá acabando. O que você está fazendo com o seu tempo? Então seria isso, né? O dia de hoje. O convite é para fazer essa análise. Eu vou agradecer a todo mundo que esteve aí hoje. Vou dar um beijo de bom dia para vocês, né? A live de hoje foi bem rapidinha, que é um devocional hoje bem curto. Olha o pãozinho. O pãozinho ficou bonito, não ficou? Hoje é o último dia do mês. E bora fazer alguma coisa, né, gente? Bora pra cima. Ó, um beijo pra vocês. Bom dia. Vamos que vamos, tá? Até daqui a pouco. Beijo, tchau, tchau, gente.